Existem aves que têm comportamentos muito impressionantes. Pássaro que nasce sozinho da areia, garça guarda-chuva, ave que imita uma serpente, danças estranhas, enfim, tem de tudo. Sou William Menck, biólogo e ornitólogo, e nesse vídeo eu vou mostrar alguns desses comportamentos intrigantes. Eu já começo com esse passarinho com esse movimento bem estranho. Acredite, é uma espécie de pica-pau da Europa e da Ásia, chamada em Portugal de torcicolo, nome científico Dinoic torquila. Legal, né? Ele faz esses movimentos, até onde sabemos, para imitar uma serpente, com a intenção de assustar ou confundir um predador. Um tipo bizarro de mimetismo. E ele faz isso quando é capturado, quando se sente ameaçado. E com razão, né? E esse comportamento me lembra muito de um pássaro amazônico que chamamos de chorona cinza, onde os filhotes mimetizam lagartas urticantes, algo já mostrado aqui no canal. E olha essa garça, ela simplesmente vira um guarda-chuva, muito louco. Essa é a garça preta, a Egreta ardesíaca, encontrada na África. Esse comportamento curioso de abrir as asas, parecendo uma cúpula ou um guarda-chuva, enquanto caminha cautelosamente na água, é uma estratégia de caça. A sombra criada pela ave atrai os peixes e também os tornam mais fáceis de serem vistos pela ave. E dessa forma, na oportunidade certa, a garça ataca com o bico, pega e engole o peixe. Sensacional! Quem também esbanja habilidade na hora de comer, ou melhor, na hora de beber, são as araras canindés. Algumas populações dessa espécie aprenderam a colher cocos, quebrá-los e manipulá-los do jeito certo para beber água de coco. Bom, a gente sabe que a arara adora comer cocos nativos na natureza, mas beber água de coco, inclusive de um coco exótico, é um comportamento pouco conhecido. Se você está gostando desse vídeo e não é inscrito no canal, já senta o dedo no like e no botão de se inscrever, pois esse é um canal especializado em aves. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora dá um ligue na gralha de nuca cinzenta, que é encontrada na Europa e na Ásia. Como muitas aves, no período reprodutivo, ela procura material para a construção do ninho. Só que um dos materiais usados pela ave são pelos de mamíferos. Essas gralhas se aproximam de cervos e outros animais e arrancam tufos de pelos deles. Nesse registro aí, os cervos parecem pouco incomodados, já que esses pelos arrancados são, na maioria das vezes, pelos velhos, que quase que se soltam naturalmente após a muda de inverno. Aqui no Brasil tem uma espécie de andorinhão que tem um comportamento bem parecido, só que faz algo de maneira bem mais ousada. É o andorinhão do Buriti que praticamente rouba penas das aves. Ele arranca penas de pombos, urubus e até de gaviões em voo. Penas que são usadas para a construção dos seus ninhos. Essa dancinha estranha, na verdade, é uma estratégia de caça. A ave em questão é o pisanágua, uma espécie de maçarico encontrado do Canadá até a Patagônia. E toda essa galerinha aí fica assim, girando nos lagos salgados, ricos em nutrientes, criando redemoinhos e remexendo os invertebrados do fundo, que é o principal alimento dessas aves. É uma baita estratégia, hein? Quem também faz uma dancinha para encontrar o alimento é a galinhola americana. Parente próxima das nossas narcejas. Essa ave balança o corpo para frente, para trás, enquanto caminha lentamente, produzindo vibrações que podem fazer minhocas e outros vermes se moverem no subsolo. E os sons produzidos por esses vermes, que são praticamente inaudíveis aos nossos ouvidos, podem ser percebidos pela galinhola. É a dancinha do rango. Nossa, que coisa é essa, hein? Essa é a maneira que os machos dessa espécie encontraram para impressionar fêmeas para o acasalamento. A ave em questão é a viúva de Jackson, espécie que vive apenas em uma região da África. Enquanto que a fêmea tem plumagem bem discreta, o macho tem uma cauda imensa que lembra até de um fazão.
Mas é uma ave pequena, e essa estratégia de pular e chamar a atenção de uma parceira é apenas uma das muitas estratégias de cortejo do planeta das aves. Aliás, até lembra um pouquinho o comportamento do nosso tizil, né? Que também pula e salta basicamente pelos mesmos motivos: conquistar uma fêmea e demarcar território. Coruja buraqueira, Atenicuniculária, encontrada em todo o Brasil. Todo mundo vê essa coruja por aí, mas nem se dá conta da engenhosidade que é os seus ninhos. E esses ninhos, essas tocas, podem ser feitas pela própria coruja, só que na maioria das vezes ela usa alguma já pronta, que é mais fácil, né? Buracos feitos por tatus ou outros animais. Só que ela não usa qualquer buraco e também nem em qualquer lugar. A coruja gosta de pastagens e áreas gramadas, com gramíneas baixas, mas sempre dando preferência por locais com solo mais macio e um pouquinho elevado para evitar inundações na toca. Ela também opta por áreas onde tenha bastante cercas, arbustos ou algumas árvores próximas, já que essa coruja adora ficar pousada no lugar mais alto, vigiando as redondezas. Ela é quase como se fosse um suricate, sempre de sentinela, cuidando da família e avisando a aproximação de predadores. E a profundidade dessas tocas da coruja buraqueira varia de 1 a 3 metros. E na entrada costuma ter bastante terra fofa ou esterco, que ajuda a absorver a água e até funcionar como barreira contra a água da chuva. Agora, falando em reprodução, o maléu é uma ave que surpreende com seu comportamento reprodutivo, que é bem comum, que mais se assemelha a tartarugas do que às aves. Essa ave vive apenas em uma ilha da Indonésia e na época reprodutiva a fêmea enterra seus ovos na areia. Ela enterra mesmo, gente. Enterra e pronto, e os abandona, sem cuidado parental algum. E os ovos ali são incubados simplesmente pelo calor da areia. E quando eclodem, os filhotes rapidamente se desenterram e vão embora. Os filhotes já nascem prontos para sobreviver sozinhos. Inclusive, assim que eles saem da areia, eles já estão aptos para voar. Os filhotes dessa espécie, de fato, já nascem sabendo o que fazer. E aí, você sabe o que está acontecendo? Não, ela não está se arrumando para ficar bonitona, não. Essa é uma espécie de agapornis, e tanto o macho quanto a fêmea costuma fazer esse comportamento. As aves costumam rasgar folhas em linha reta, ramos e outros materiais e encaixá-los na cauda ou mesmo entre as penas das asas para levar ao ninho que estão construindo. É uma maneira de otimizar as viagens e deixar o bico livre. A agapornis nidifica em cavidades em árvores e por isso sempre procuram um material um pouquinho mais macio para forrar o fundo da cavidade. Planeta das Aves sempre surpreende. Se você tem alguma sugestão de outro comportamento chocante e impressionante, já me conta aí nos comentários, combinado? E se você gosta muito do nosso canal e quer apoiá-lo de alguma forma, considere se tornar um membro do canal, pois além de ajudar, você ganha acesso exclusivo a alguns recursos e vídeos. Mas se você não puder se tornar um membro, não tem problema. Só o fato de você estar aí assistindo os nossos vídeos, comentando e compartilhando com seus amigos já me ajuda bastante, tá bom? Então é isso, obrigado pela audiência de sempre e até semana que vem!